Mais uma vez, muito bem-vindo ao Hora Atlético, de regresso. Ricardo Delgado, o nosso presidente, hoje também aqui a fazer um curto balanço daquilo que foi a época. Estamos exatamente aqui no pavilhão da Tapadinha. E atenção, sábado, 6h30 da tarde, é o jogo, primeira meia-final com o Santa Luzia. É um jogo de futsal feminino e começo exatamente aqui. É um sonho quase tornado realidade ver este projeto de futsal feminino ganhar ao Benfica e chegar a uma meia-final, quando terminou no 8º lugar e por pouco nem sequer podia chegar a esta fase de apuramento de campeão. Sim, antes de mais, bom dia a todos, ou boa tarde a todos, boa noite quando estiverem a ver esta entrevista. Sim, Nuno, de facto, para nós é aqui um sonho e mais uma etapa que conseguimos criar aqui no Atlético. Há um mês atrás, e eu em conversas com o plantel, ainda nesta segunda-feira estive reunido com o plantel de futsal feminino, disse que há um mês atrás estávamos a lutar para não descer de divisão e um mês depois estamos a lutar para ir a uma final para disputar o título de campeão nacional. E eu acho que isso é um trabalho merecido de toda a estrutura do futsal feminino, começando nas jogadoras, equipa técnica, a própria Fernanda Pissarra também, com toda a dedicação e empenho que mete na causa do futsal feminino. Eu acho que é um prémio mais que merecido, mas esta página não estava escrita nem nos nossos melhores sonhos, não é? A verdade é que estamos aqui com uma possibilidade em mãos de disputar uma final de um título de campeão nacional de futsal feminino e só estarmos aqui eu acho que já é uma vitória muito grande. Quem entra aqui no pavilhão fica surpreendido. Isto também é obra. Todo este pavilhão parece uma estrutura totalmente nova, está francamente bonito. Também era uma aposta tua de candidatura, ou recandidatura, está cumprido. Sim, ainda não está. Isto é um grande trabalho e devo dizer do Gonçalo Ponte. O Gonçalo Ponte tem se dedicado e empenhado aqui na requalificação do pavilhão e eu acho que esta cara lavada que vemos aqui dentro, acho que é muito o trabalho dele e acho que é meritório. Quando entramos aqui vemos um pavilhão com cadeiras, pintado, coisa que não estava. Ainda falta aqui a requalificação dos balneários, a própria requalificação exterior do pavilhão, que estamos a pensar, já estamos em fase de termos orçamentos para uma das nossas ideias é nesta pré-época continuarmos aqui a melhorar o pavilhão para que as modalidades, não só o futsal, mas também o basquetebol, tenham melhores condições não só para atletas e equipas técnicas, mas também para quem vem nos visitar e quem vem ver aqui os jogos no pavilhão para que tenha melhores condições para ver. Vamos agora ali para o Campo 2, futebol de formação. Sub-15, subida à primeira distrital, confirmado. Subida à primeira, sub-17, confirmado. Sub-17 ainda podem chegar ao título da segunda distrital, contra o vencedor, obviamente, da outra série. Sub-19 é uma equipa fantástica, que está muito bem encaminhada também para ser campeã. Sub-19, 16 vitórias consecutivas, lidera o campeonato a 2 jornadas do fecho desta jornada e de resto, sábado, vão defrontar o Carcavelos. Como é que tu vês tudo isto? Era também outro grande projeto, dá-te um grande gozo a formação. Era um porta-estandarte quase de candidatura também, não era? Sim, e voltando aqui um bocado à tua introdução inicial, nós estamos a fazer esta entrevista a 2 semanas daquilo que pode ser uma grande época para o Atlético, independentemente de conseguirmos ou não, eu acho que já termos chegado aqui com todas estas subidas, com as possibilidades que temos ao dia de hoje em mãos, que estamos a falar no futsal feminino de uma possível final para a decisão de um campeonato nacional. Estamos a falar já temos 2 subidas efetivas em sub-15 e sub-17, sendo que os sub-17 ainda podem ir disputar uma final para ver quem é o campeão da Distrital de Lisboa. E os júniores também estamos aqui a 2 semanas de uma possível subida à segunda Divisão Nacional, coisa que já não acontecia, nós não tínhamos uma equipa da formação nos campeonatos nacionais há cerca de 13 ou 14 anos. Por isso,
esta retrospectiva que estamos a fazer daqui a 2 semanas pode ter um impacto muito maior, com melhores resultados, mas a verdade é que o timing foi este e, independentemente disso, eu acho que tudo o que já alcançámos até agora é mostras de uma grande época que fizemos, não só nas modalidades, mas também na formação. Em relação aqui à tua pergunta, eu diria que a formação teve aqui 2 fases no clube. A fase quando chegámos, que não foi prioridade, e acabámos por cair nas últimas divisões, porque a prioridade era o futebol sénior masculino, como fomos sempre falando ao longo destes anos. Este ano, com a entrada da SAD para gerir o futebol sénior masculino, o clube e todos nós, quando eu digo todos nós, digo adeptos, digo vice-presidentes, digo diretores, digo atletas, tivemos que aqui também nos reposicionar em termos de objetivos para o clube. Porque se o grande objetivo do clube era o futebol sénior masculino, a partir do momento da chegada e da constituição da SAD, deixou de ser esse o grande objetivo do clube. Canalizaram a verba para a aposta também na formação? Também, eu acho que, e isso foi uma das coisas que se falou aqui muito ao longo da época, que foi na altura em que o basquete estava menos bem, muitos sócios e adeptos questionavam se tínhamos feito o investimento apoiado a secção de basquete. O futsal, quando estávamos há um mês atrás a falar numa possível descida à 2ª divisão, os sócios e adeptos falaram também disso. A formação nunca foi tema porque tivemos sempre muito competitivos, mas a verdade é que o futsal e o basquete nunca tiveram, nos últimos anos, este foi os orçamentos mais altos que tiveram. No basquete tivemos outro tipo de dificuldades, mas a verdade é que conseguimos aqui a manutenção também, mas a verdade é que houve esse investimento não só na formação, no futsal e no basquete. Mas eu acho que mais do que a aposta financeira foi termos as pessoas certas nos lugares certos. Porque eu acho que todo este sucesso da formação, do futsal, do basquete, é pela estrutura que rodeia. E há aqui uma coisa que não é mensurável, é a experiência e o capital humano que estas direções que eu tenho presidido e das pessoas que me acompanham, ou seja, estamos a falar aqui de uma experiência de 8 anos no dirigismo e em estar a liderar o Atlético, que foi canalizado para outras modalidades que não o futebol sénior masculino. Ou seja, todo o nosso empenho foi dividido por basquete, futsal e formação, e a verdade é que eu acho que com bons resultados podem ser ainda melhores, mas se estivéssemos a fazer a avaliação do fecho da época, eu diria que os resultados tinham sido maioritariamente alcançados. Falavas de basquete, houve alterações ao longo da temporada, a equipa técnica mudou. Foi importante o regresso do Mário, um homem da casa, lá está. Do Mário Sousa, sim. Mário Sousa. Sim. Foi, eu acho que lá está. Eu acho que há aqui uma coisa que não é, que não tem valor, que é as pessoas que vivem e gostam do Atlético, quando chegam a esta casa, o que trazem, não é? E o Mário Sousa, eu acho que é o exemplo disso. Exatamente. O Mário Sousa é um filho do Atlético. Neste não é o Mário, é o Hugo Sousa. O Hugo Sousa. O Mário é o pai. O Hugo Sousa é filho do Atlético. O pai, dirigente, uma vida de dedicação ao clube. O Hugo também já traz essa paixão também, e eu acho que, sem desprimor para o trabalho que foi realizado, mas as coisas não correram bem ao treinador de basquete, com a chegada do Hugo trouxe aqui uma alma Atlético que não tem valor. Não tem valor. Que não tem valor. E lá em cima, Mário Mateus também, foi importantíssimo, homem da casa. Sim. O Mário Mateus entrou nesta última direção, foi capitão de equipa dos séniores na altura das subidas, foi-lhe dada a pasta e o objetivo de termos uma formação mais controlada, mais bem organizada, mais bem gerida e com resultados desportivos, e eu acho que isso também foi conseguido. Lá está, eu acho que há aqui uma coisa que não tem valor e não tem preço, é a dedicação das agentes do Atlético ao Atlético, por norma, traz sempre resultados positivos. Há aqui outra questão que eu acho que é importante e provavelmente muita gente sócia adepta do Atlético não sabe. Pedro Gouveia, de 15 anos, a jogar no Sub-17, atleta de formação, mais recente a assinar um contrato com o clube. Começa a ser muito recorrente esta política. Sim, principalmente no futebol de formação, mas eu não quero também não dizer isto, para toda a gente ter ideia, o trabalho que não é visível da formação nas modalidades também e no futebol.
No futsal feminino, nós ao dia de hoje temos cerca de 50 atletas na formação, com resultados positivos. Ambas as equipas de juvenis e júniores foram aos play-offs das fases finais dos campeonatos nacionais. No basquete temos cerca de 100 miúdos ao dia de hoje a competir em equipas dos sub-12 ao sub-18 também, com resultados positivos em algumas delas também, e depois na formação temos mais de 200 miúdos nas escolas de formação, e isto é um trabalho que às vezes tem pouca visibilidade para os sócios e adeptos que não acompanham, mas que é de extrema importância, porque o futuro do Atlético começa aqui, não é? Apesar, e eu contra mim falo porque fui sempre... O principal objetivo foi o futebol sénior e menos a formação, mas esse trabalho tem vindo a ser feito na sombra, mas com resultados já muito positivos. Futsal feminino, tivemos a chamada de 2 atletas sub-15 às seleções nacionais, por exemplo. No basquete temos a chamada recorrentes de atletas também à seleção da Associação de Basquete Lisboa. Na formação ainda não estamos aí, mas eu acho de futebol, mas eu acho que o caminho que estamos a fazer vai ser por aí. Aqui a questão que colocas também foi um objetivo, foi termos mais atletas da formação de futebol com contratos de formação. E ao dia de hoje temos cerca de 10 atletas já com contratos de formação, porque eu acho que esse também é o caminho. Eu sempre defendi, a mensagem que passo é: o Atlético pode não ser o maior clube de Portugal, mas pode ser o melhor clube de Portugal. E quando eu digo melhor, é um bocado nestas decisões que vamos tomando, não é? Podemos não ter as equipas em campeonatos nacionais, mas o tratamento que queremos dar aos atletas é como se eles estivessem numa equipa de campeonato nacional, e esta situação dos contratos de formação é o reflexo disso também. É quase a fechar esta hora atlética. Ora, queria que enfim, é quase um ano de SAD, praticamente. Sim. Como é que é a relação? Tudo normal? Excedeu a tua expectativa? Ou dentro daquele parâmetro que tu estavas à espera da relação com a SAD? Sim, a relação da SAD está a correr bem. Não, a relação institucional entre SAD e clube está a correr bem, não há nada a apontar. As obras no estádio ainda não são de fundo como estaríamos à espera ou como nós atléticos desejamos que sejam, mas já existe claramente uma cara lavada, existem melhores condições, estão a existir melhores condições para também sócios adeptos, quem vem ver um jogo do futebol sénior. Estamos a trabalhamos muito em conjunto também, Gonçalo Ponta, em relação às decisões de obras, porque só há uma coisa que o clube tem direito de veto nas decisões da SAD, que é nas obras, nas instalações. As obras têm que ser apresentadas ao clube, nós reunimos, damos o nosso parecer se estamos ok ou não com isso. E essa relação também tem estado a correr bem. Acho que a própria SAD quer continuar a melhorar as condições do estádio da Tapadinha, e isso vai sempre, direto ou indiretamente, favorecer o clube também como um todo. Por isso eu diria que a relação entre a SAD do futebol sénior masculino e o clube está a funcionar bem. Acho que tem pernas para continuar a funcionar bem e a correr bem, e é isso que todos nós também desejamos. Queria deixar-se então uma mensagem a adeptos, sócios do Atlético, sobretudo para virem cá no sábado, 6h30 da tarde, para ver o futsal, porque é o primeiro, mais uma grande final, é o primeira mão da meia final do Campeonato Nacional contra o Santa Luzia. Sim, eu antes de fazer esse apelo ia-te dizer que também não consigo entender como é que a Federação Portuguesa de Futebol marca uma primeira mão de uma meia final que decide um título nacional 30 minutos depois de um jogo que vai decidir pode decidir um campeonato nacional. Acho que também existe aqui um pouco de falta de cuidado. Falamos muito em querer e promover as modalidades no feminino, o que quer que seja, só que depois temos estas decisões que mostram uma falta de cuidado gigante nesse cuidado que querem passar para fora.
Vamos ter sábado não só um jogo importante, mas dois. Vamos ter os júniores a jogar em Carcavelos às 5 e em caso de vitória damos um passo muito maior para aquilo que era o grande objetivo da época, que era a subida aos campeonatos nacionais. Não nos podemos esquecer que estamos a competir com um Estrela da Amadora que está numa primeira divisão, que tem uma equipa sub-23, que tem uma equipa B no Campeonato de Portugal. Estamos aqui na luta para isso e depois temos às 18h30 aqui na Tapadinha e não nos podemos esquecer daquilo que temos vindo a falar nesta pequena entrevista, Nuno, que é uma meia final que dá acesso a uma final para disputar um campeonato nacional. A primeira mão é aqui no nosso pavilhão às 18h30. Eu apelava, obviamente, a todos os sócios e adeptos que a vossa presença e apoio é importante para a equipa que vai entrar aqui nesta quadra, mas depois também temos os júniores e eu acho que o apoio é sempre importante. Acho que o Atlético está numa boa fase, por isso, quanto mais, e essa boa fase também tem que transparecer nas bancadas e no apoio às equipas. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Elno. Hora Atlético fica também disponível, como habitualmente, nas redes sociais do clube. Até uma próxima oportunidade.